E olha, mesmo com essa peste suína africana, que tem ajudado a elevar a aquisição de proteína animal pela China, e mais uma vez eu lembro do argumento que eu usei há pouco, isso não acontece só por conta da peste suína africana, os chineses têm consumido mais carne per capitamente, isso ano a ano tem se elevado, então China é um grande consumidor e vai ser o maior consumidor, o maior comprador de carnes do mundo, isso já está acontecendo, não é só por conta da peste suína, apenas acelerou um processo, não é por isso que a China vai deixar de comprar soja. Muito pelo contrário, a China tem aproveitado, como você já acompanhou aqui no Agricultura BR, em algumas oportunidades, aproveitou toda a janela de preço baixo da oleaginosa para entrar comprando e comprando muito. Você vai acompanhar agora uma entrevista que Walter Puga Júnior realizou há pouco, agora um pouco mais cedo, ele realizou uma entrevista com Alexandre Mendonça. O Alexandre Mendonça falou a respeito do mercado da soja, falou das aquisições da China e a relação com o mercado de carnes. Veja. Alexandre Mendonça de Barros, mais uma vez muito obrigado por participar da nossa programação. Prazer. Vamos falar de um assunto que você acompanha também, que é o mercado de grãos. Okay. A expectativa é de que a demanda tende a cair, notadamente na China, o Brasil é um grande exportador, em função desse abate de animais lá. Então não haveria, a princípio, tanta necessidade de soja. Mas você discorda dessa posição, por quê? Eu tenho lido esse tipo de argumento e eu não compartilho dele, né? Tem algumas razões do porquê o consumo de soja não deve cair na China. Primeiro, um pedaço muito relevante da produção de suinocultura chinesa é feito por suínos de fundo de quintal, né? Os americanos chamam de backyard, né? É o clássico porco que a gente tinha, que era criado com lavagem, com resto de comida, etc. Esse porco não consome ração. E provavelmente foram os animais mais afetados pela doença, e provavelmente os mais abatidos. Então, não é linear esse consumo de soja com o abate de suínos. O segundo ponto, os chineses usam muito DDG, o subproduto da produção de etanol de milho, na nutrição de suínos. Então, surpreendentemente, ele substitui o farelo de soja na suinocultura chinesa num volume não desprezível. A combinação dessas duas coisas fazem com que a queda no consumo de soja seja muito mais modesta do que normalmente se fale. Mas tem um segundo componente aí que a gente não pode desconsiderar, é que o estímulo à produção das outras carnes está fazendo com que a avicultura cresça, ovos cresça, piscicultura cresça. Há uma demanda explosiva e o governo chinês, é um governo ditatorial, ele já montou um planejamento para crescer a oferta das outras carnes, para compensar, em parte, o problema de suínos. Então, a combinação disso tudo me faz crer que é possível que a demanda de soja nem caia na China. Tá? Então, assim, para 20%, 25% de queda no estoque total da China, se tudo fosse de alta tecnologia, que não é, daria aí uns 8 milhões, 9 milhões de toneladas de soja. Portanto, provavelmente o que foi abatido é uma redução talvez aí dos 4 a 6 milhões de toneladas no máximo, mas ao mesmo tempo eu tenho o crescimento dos demais setores e liquidamente isso aí não dá muita diferença. E de fato, se nós olharmos para as importações chinesas de soja, elas vão muito bem, obrigado, seguindo mais ou menos um passo que eu esperaria. Então, eu não compartilho dessa leitura de que tem uma queda assustadora no consumo de soja no curto prazo. E temos que adicionar mais adiante que vai ser reconstruído todo o estoque chinês. O plantel chinês. Com alta tecnologia. Então, provavelmente, os chineses vão estimular o fim da suinocultura de fundo de quintal para ter uma biosseguridade melhor nas granjas mais modernas. E evitar problemas como esse que eles vivem agora. Exatamente. E, por tabela, essa nova reconstrução vai exigir mais soja, não menos. Então, também tem um problema dinâmico. Para completar esse quadro, eles estão quebrando o pau com os americanos, tá certo? E aí é um outro problema. É um outro ingrediente que entra na equação, tá certo, Pulgar? E aí, se a gente juntar o que vem acontecendo no clima nos Estados Unidos, vamos falar mais de milho momentaneamente, tá certo?
há uma perda relevante de área plantada nos Estados Unidos de milho, não saiu ainda os números aí do USDA, Mas é muito grande. Mas são grandes, 2 milhões, 2 milhões e meio, tem gente que ousa falar até em 4 milhões de hectares, mas eu não acredito. Estou trabalhando nesse intervalo de 2 milhões a 2 milhões e meio de hectares a menos de área plantada, que vai ser abandonada porque venceu a janela de plantio ideal e o produtor vai recorrer ao seguro ao invés de seguir adiante. Só isso, a 10 toneladas por hectare, tá? Nós já estamos falando aí de 20 a 25 milhões de toneladas de milho que já foram embora. Fora todo o atraso de plantio, germinação, todas as falhas que vão aparecer, tá certo? Que vai induzir uma produtividade menor. Então, o próprio governo americano já falou em 40 milhões de toneladas a menos do que eles previam para a safra. A combinação disso fez com que o preço do milho no futuro subisse muito, o da soja nem tanto. E o que está se desenhando para a próxima safra americana? Porque para essa não dá mais para corrigir. Um crescimento do plantio de milho em cima das áreas de soja, corrigindo a oferta do ano que vem de soja a menor e, portanto, corrigindo o estoque americano, mesmo que essa safra seja perfeita nos Estados Unidos. Então, eu olho para o cenário que está se construindo para a soja, ele melhorou muito, né, na minha percepção. Primeiro, eu nunca comprei a tese que ia ter uma queda muito profunda no consumo de soja chinês. Eu acho que a gente vem estudando isso desde setembro do ano passado, em agosto apareceu um negócio, então a gente vem estudando esse assunto, tá? É um assunto que nunca me causou muito impacto imaginar que os chineses iam cair muito. Todo o crescimento chinês das outras proteínas forçando um aumento de demanda de soja, conflito volta a imperar entre China e Estados Unidos, e, na minha opinião, subiu um degrau que acho que não volta muito, não. Tá certo? O acordo vai ficar difícil a partir de agora? agora? Vai ficar muito difícil. Acho que tem outros interesses em jogo. São duas superpotências. Pela primeira vez, talvez esse ano já na história, a economia chinesa fique maior que a americana. Então, é evidente o poderio. Há uma disputa que vai muito além só da agricultura. Os chineses já falaram aos produtores americanos, indicando, olha, se continuar essa briga, vai ser para sempre, a gente vai se virar de outro jeito, e o outro jeito é a América Latina. O outro jeito é o Brasil. É o Brasil. Então, tá. para o brasileiro, para o produtor brasileiro, Certo. para o exportador brasileiro, Certo. é uma oportunidade de ouro, vamos dizer assim? Eu acho que é uma excepcional oportunidade. A gente viveu uma barriga no mercado de soja, vindo do ano passado, o produtor brasileiro ele está um pouco assim incomodado, mas, por favor, vamos combinar com o ano passado, foi a perfeita combinação dos astros, quebra a safra na Argentina, começa a guerra comercial, tivemos prêmio de $2,5 por bushel nos portos brasileiros, Chicago a $8,5, 30% de prêmio na soja brasileira sobre a americana, nunca antes na história tinha acontecido isso, insegurança nas eleições, câmbio a 4 e tanto, tá certo? Essa combinação de astros, ela é para muito o produtor difícil. de soja, por exemplo, foi o ano da vida, né? Foi um ano espetacular. O que nós estamos vivendo dados esses excepcionais preços, houve uma resposta da oferta. Sobrou muita soja nos Estados Unidos que o chinês não comprou. Era natural que os preços da soja se acomodassem. Na medida que parecia que os dois países iam acertar novamente, os prêmios de $2,5 nos nossos portos por bushel caíram para 40, 30 centavos, até 20 centavos em algum momento. A imagem era o quê? O chinês vai voltar a comprar dos Estados Unidos. Tem soja Tem lá. soja lá, para que comprar do brasileiro? E nós ao mesmo tempo, o real foi se valorizando um pouco, com as expectativas aí do novo governo. Abaixo de 4. E caracteriza esses preços mais baixos. Agora ressurge uma dinâmica, tá certo? Que é, primeiro, um choque de oferta de milho nos Estados Unidos, talvez alguma coisa na soja, por que não? Está chovendo muito, está atrasado o plantio de soja, pode perfeitamente vir alguma revisão a menor de soja, mas só o que já aconteceu no milho deu um diferencial de preços que sinaliza que a próxima safra americana haverá uma redução de área de soja. Simultaneamente, o conflito entre China e Estados Unidos volta,
É só olhar para o prêmio, né? O prêmio no Brasil voltou a subir para $1,40, agora está rodando a $1, mais ou menos, que é o quê? É o chinês comprando soja para se preparar para o segundo semestre, eventualmente não comprar a soja americana, tá certo? Já está preparado. Já está preparado. Agora, para o produtor brasileiro, isso é sinal de preços melhores daqui para frente? Os preços já melhoraram do fundo do poço aí que a gente viu 2 meses atrás, tá certo? Eu tendo a achar que em dólar já voltou para um padrão bem razoável, né? Se você for pegar hoje, o preço hoje, Chicago ontem fechando perto de $9,20, com mais $1 de prêmio, nós estamos falando de $10,20, para um cenário de bastante oferta de soja. Um câmbio aí de 3,85, 3,90, 3,80, eu acho relativamente bom. Rentabilidade boa. Então, acho que nesse momento se configurou um quadro interessante, tá? Temos aí todo esse problema logístico da tabela de frete, que às vezes tira aí um pedaço dessa rentabilidade, mas o contexto de preços me parece muito bom para todo o cenário complexo que a gente viveu, tá? E acho um cenário construtivo para o próximo ano. A única coisa a ser ponderada nessa equação é que nós estamos perto de uma eventual aprovação da reforma da Previdência e que, se isso acontecer, a gente espera que o real se aprecie um pouco, tá? Nós não estamos do lado daqueles que acham que vai para 3,20, tá? A gente acredita, sei eu, 3,60, 3,70 como um câmbio que a gente pode ver no ânimo do mercado, viável no ânimo do mercado. Então, assim, se afasta um pouco dos 4 e se aproxima. Esse é uma perna na precificação de soja que nos parece que nós vamos perder. Por outro lado, eu acho construtivo o cenário de demanda para 2020, com essa reconstrução, o crescimento de todas as proteínas na China, mais a tentativa de reconstruir o estoque de suínos, todo o resto do mundo estimulado a produzir mais carnes pelos bons preços. Então, a demanda interna brasileira vai subir, seja de milho, seja de soja, para esmagar aqui, para produzir farelo, para atender essa indústria que está com margens muito boas. Então, acredito que é um desenho construtivo para o mercado de soja, mas também é sempre bom, né? A gente tem visto aqui algumas mídias um pouco sensacionalistas no Brasil, que só sempre fazem notícias parecerem que o mundo falta produto. Não é verdade, tá? Há excesso de oferta de soja hoje nos Estados Unidos. É por isso que Chicago está andando, não pela falta de soja desse momento, mas pela percepção de que no futuro os preços têm que corrigir para que a oferta de milho compense a quebra que está acontecendo. Então, ainda é um movimento que a gente tem que ter atenção. A safra brasileira quebrou, mas é boa, a safra argentina é muito boa. Então, assim, não há falta de soja no mercado mundial. É bom ter isso presente, tá? Mas há um cenário, me parece, benigno e construtivo diante de nós. Bom, você acabou de ouvir aí Alexandre Mendonça de Barros e a perspectiva para o mercado de soja. Segundo ele, é um mercado que caminha bem, a julgar por essa situação que nós temos hoje. Agradeço mais uma vez sua presença aqui conosco. Enorme. Vamos encerrando essa entrevista. Campo Grande,